Com transmissão da Rádio Verdes Mares e YouTube. Os estúdios Cheque Mate apresentam Ribeirinhas. Cultura, entrevistas e muito bom humor. A partir de agora, as Ribeirinhas levam até você muita informação e uma boa dose de gargalhada. Com Queque Sampaio e Gabi Passos. Ribeirinhas. E hoje nós temos uma entrevista com uma empreendedora e profissional da área da beleza. Então fica ligadinho aqui. Isso mesmo, está conosco Mara Targino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Obrigada, uma honra fazer parte aqui do programa e ser entrevistada por vocês. Muito obrigada, minha princesa. Mas afinal, quem é Mara Targino? Então, Mara Targino atualmente é uma empresária do ramo da beleza, como vocês falaram. É uma pessoa muito dedicada, que se dedica diariamente a fortalecer a autoestima das minhas clientes, né? Utilizando as ferramentas que a gente tem e benefício da mulherada local, né? Com esse objetivo de fortalecer a autoestima, né? De levar alegria, de levar beleza para quem frequenta o nosso espaço e com essa busca incessante por melhorias, né? E aí a gente está... hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma empreendedora, né? Uma guerreira, digamos assim. Porque vocês sabem que na nossa atualidade é um desafio muito grande você ser empreendedora. Verdade. Mas fora o empreendedorismo, eu já trago uma bagagem de outras áreas, de outros ramos. Mas eu me encontrei muito na área da beleza há mais ou menos 10 anos. Certo, falando deste encontro maravilhoso que você teve com a área da beleza, aproveita e já conta pra gente como iniciou a sua carreira. Eu vim para cá, para São Luís, em 2011, vim transferida do meu antigo trabalho, eu trabalhava na Vale, trabalhava na área ambiental, eu sou bióloga, e recebi uma promoção, vim para cá e na oportunidade eu sempre tive, digamos assim, eu sempre trabalhei em 2 empregos, bora colocar assim. Não sou o Júlio do Todo Mundo Odeia Cris, mas... mulher tem 2 empregos. Eu sempre busquei, assim, um extra. E aí, quando eu cheguei aqui em São Luís, eu tentei buscar algumas coisas. Onde eu morava, eu dava aula também. Sim. E aí aqui eu vi que não tinha muita oportunidade para mim com relação a essas aulas. E aí eu busquei outro extra. Na oportunidade eu vi que o mercado estava muito aquecido para maquiagem. E maquiagem é uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre fui muito vaidosa. Então eu trabalhava numa área muito operacional, porém, desde cedo eu sempre andei muito maquiada, né? Sempre tive aquela vaidade de andar bem arrumada, bem vestida. Então... eu já sabia fazer muita coisa em mim, então eu já tinha uma afinidade, uma habilidade com aquilo. E aí eu cheguei aqui, precisei de um serviço e eu vi que o mercado estava muito aquecido. E aí eu resolvi investir na maquiagem, resolvi me aprofundar meus conhecimentos, resolvi viajar para buscar cursos fora, que na época não tinha muita oportunidade. E aí eu passei mais ou menos uns 3 anos ainda trabalhando na antiga empresa que eu trabalhava, mas concomitante a isso com a maquiagem, né? E aí, em dado momento, eu engravidei, tive meu segundo filho e eu vi que aquela realidade de trabalho que eu tinha na Vale já não cabia mais naquela vida, né? Sim. Mãe pela segunda vez, precisava de oferecer um apoio maior para o meu filho bebê e para o meu filho, o outro filho que já estava maiorzinho. E aqui eu não tenho família, aqui em São Luís, então não tinha esse apoio. Então e lá na Vale eu viajava demais, então eu ia ficar muito ausente. Sim. Então eu precisei optar por uma segunda, digamos assim, um segundo trabalho onde eu tivesse essa flexibilidade para cuidar dos meus filhos e ao mesmo tempo manter a minha renda, a minha qualidade de vida que eu já tinha. Então eu resolvi empreender de uma forma bem imatura, porque eu nunca tinha sido empreendedora, mas já tinha clientes e eu apostei, né, num novo
não é nenhum novo, né? Apostei naquele momento de vida em um empreendimento que pudesse me oferecer essa situação que eu necessitava, que era a flexibilidade com os filhos e, ao mesmo tempo, o mesmo padrão de vida que eu já tinha, digamos assim. Então, foi aí que tudo começou, a minha história com o empreendedorismo. Sim. A gente sabe que empreender não é fácil, exige muito esforço mesmo. E aí eu gostaria de saber quais foram, assim, as dificuldades que você enfrentou nesse novo projeto de empreender e abrir seu espaço. Vou pegar uma lista. Eu vou pegar ali uma lista aqui, um pergaminho. Gente, empreender não é fácil quando você não tem uma base de conhecimento, de estudo, né? Eu não sou administradora de formação, eu nunca tinha experimentado o empreendedorismo, então eu vim totalmente crua. A área da beleza, salão, eu pisava em salão uma vez na vida ou na morte, porque como eu sabia fazer tudo em mim, então, e eu tinha uma rotina muito corrida, de muitas viagens no meu antigo emprego, então eu quase não ia em salão. Então, sabe o que é você conhecer zero a rotina de salão? Sim. Eu conhecia zero a rotina de um salão. Então, no início, eu tive um desafio muito grande, que foi primeiro me enxergar como empreendedora e como líder. Então, esse foi o meu maior desafio. Porque até então eu tinha estado durante 15 anos como funcionária. Né? Então, depois de 15 anos como funcionária, você se vê do outro lado, né, como uma líder, é assim um pouco confuso para a cabeça da gente também, né? Então eu tive que me impor em muitas situações, né, para eu ser respeitada. No início eu tive muita dificuldade, porque o meu perfil já é um perfil muito, eu tenho um perfil influente, ou seja, é um perfil muito de relacionamento. Sim. Então me preocupava muito com o que as pessoas pensavam, me preocupava muito com a opinião das pessoas, sim, com relação às minhas atitudes, com relação ao meu posicionamento. Então eu não queria ferir ninguém, magoar ninguém. E aí isso me trouxe muitos problemas no início, nessa minha fase de empreendedora. Certo. Porque era difícil de eu conseguir ser ouvida, né? Porque eu não me posicionava como líder. Porque eu ainda não tinha virado a chave do mindsetzinho na cabeça, né? Com relação a isso. Então, esse meu início foi o início cheio de muitas dificuldades. Eu digo que ali no salão a gente tem muitas lágrimas, muito sorriso, mas muitas lágrimas também, muitas dificuldades, principalmente com pessoas, e eu vejo que a maior dificuldade é essa gestão de pessoas, porque quem é líder precisa trabalhar com equipe. Verdade. E aí, se você não tem um conhecimento com pessoas, se você não tem essa destreza, bem aí vai ser a tua dificuldade maior, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta a ouvir, a tentar estudar, sempre fui muito de estudar, pesquisar, observar, né? E eu acho que esse meu feeling, digamos assim, de observar, de procurar entender como é que funciona esse meio, foi me fazendo evoluir, né? Com o tempo. Sim. Eu fui evoluindo, fui estudando, fui ouvindo. Então, desde o início, eu procurei buscar outras empreendedoras, procurei me inserir nesse meio para que eu pudesse absorver também, para que houvesse essa troca, né, de figurinha. E aí, fulana, como é que é na tua empresa? Porque na minha tá assim. Criei grupos de donos de salões de beleza, porque na época os donos de salões de beleza faltavam se matar. Era uma concorrência, uma rivalidade muito grande. E eu iniciei fazendo cursos com a Dani Venâncio, que hoje em dia é expert nessa área. E lá eu conheci vários outros empreendedores da área da beleza e a gente conversou e viu que a gente tinha muita figurinha para trocar. Sim. Né? E eu digo, gente, vamos criar um grupo para a gente se ajudar. Porque a gente não é rival, a gente está aqui, a gente sofre os mesmos problemas. Eu estou chegando na área agora, eu não tenho com quem chorar minhas pitangas, mas eu sei que vocês passam por as mesmas coisas, então vamos se ajudar. E aí eu fui sempre assim, com esse pensamento. Eu acho que talvez esse seja um ponto forte meu, assim. Eu sou uma pessoa muito aberta a ouvir, a entender, a conhecer, né? Muito humilde de dizer assim, não sei, quero aprender, me ensina. Porque quando você abre essa porta, né, você dá lugar para realmente esse conhecimento chegar, as pessoas te ajudarem, né, quem realmente tem
essa empatia, né, de querer ajudar. Então, dessa forma, a gente é ajudado e a gente ajuda quando tem oportunidade também. Assim como várias empreendedoras já me procuraram, né, querendo alguma dica, querendo saber de alguma coisa, e eu faço questão de também trocar aquela figurinha e orientar, porque é um processo, né? Existem pessoas que são empreendedor nato, né, que tem aquela coisa da veia, mas no meu caso não. No meu caso eu tô tentando progredir. É um passo, né, a cada dia, digamos assim. Não estou ainda como eu gostaria, mas assim, hoje eu me vejo de uma forma bem diferente da realidade que eu comecei. Sim, muito bem. Falando um pouquinho de início, para eu saber e o público, né? Você iniciou atendendo a domicílio e foi mudando, ou como foi esse progresso? Até chegar hoje já existe uma empresa fixa, um estúdio, né, completo. Iniciou como? Isso. Na época que eu tinha o meu trabalho formal, eu só tinha tempo à noite e final de semana. Então, eu organizei um cantinho na minha varanda, no meu apartamento, onde eu comecei a atender algumas colegas de trabalho, algumas vizinhas, algumas amigas. E eu nomeei de o Cantinho da Transformação. Olha só. Tudo começou no Cantinho da Transformação, começou no Cantinho da Transformação. O pessoal chegava de um jeito e saía de outro, né? Tem até piada dos vizinhos dizendo assim, mas fulano chegou aqui, entra de um jeito e sai de outro. Né? E aí eu elegi como Cantinho da Transformação. E aí tive, sim, momentos que eu atendi domicílio, tentei fazer esse atendimento domicílio, final de semana. Tentei fazer parceria com o salão, na época eu lembro que eu fiquei fazendo parceria com o Cléo Pacheco 2 meses. Que foi o período que eu soube que eu estava grávida. E aí tudo mudou, né? E aí eu tive que mudar a minha vida totalmente. Porque foi uma gravidez que não foi planejada. Então, mas começou o meu projeto de empreender. Iniciou a partir desse momento. Porque eu entendi que eu ia ter que mudar toda a minha vida. Toda a rotina. Exatamente, a partir daquele momento. Mara, então eu acabei saindo né, desse apartamento. A gente vendeu o apartamento. E aí eu comprei uma casa, e nessa casa eu construí a parte da frente como um estúdio e fui morar atrás. Com 1 ano que eu estava nessa casa, nesse estúdio, a gente começou a inserir outros serviços. Inicialmente era para ser um estúdio somente de maquiagem e tinha uma sala de noiva, porque eu já atendi esse nicho de noivas, mas a gente resolveu inserir manicure, inserir a parte de cabelo, e aí quando eu fiz isso, lotou. Porque vocês sabem que tudo que é novidade aqui em São Luís, né? As pessoas, elas têm aquele boom. Verdade. Então, eu tive aquele boom e eu não tinha espaço para colocar essas pessoas. Então, eu resolvi o quê? Ceder minha casa totalmente, toda, para o salão. E tive que sair de lá. O salão me expulsou. Então, eu tive que fazer a reforma. Reformei toda a casa. E hoje em dia, ainda lá, a casa é toda feita salão. O estúdio Maratargino era sua casa? Era minha casa. Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Era minha casa. Gabi tá falando isso porque ela já conhecia a Mara e é uma curiosidade que ela ainda não sabia. E hoje o estúdio, ele oferece quais os serviços? Nós já trabalhamos com todos os tipos de serviços, mas atualmente nós atuamos principalmente com produção de pessoas para eventos e temos a parte de cabelo, unhas, depilação, mas o nosso forte hoje em dia está sendo noivas e produção de pessoas para eventos. Né? Então, você que vai para aquele casamento, você que vai para aquele evento, formatura, nós temos uma equipe, né, de talentos que fazem toda essa produção aí juntamente comigo. Eu, hoje em dia, estou dedicada mais a noivas, a gente oferece dia de noiva. E nós temos 2 salas de noiva justamente para esse nicho. É um nicho que eu pretendo fortalecer, porque eu entendo que seria um diferencial aí do nosso espaço. Sim. Gente, não é por nada não, viu? Mas que equipe incrível. Quando a gente chega lá no estúdio Maratargino, já vem aquele clima bom. Ai, Mara! É maravilhoso, viu? Eu confesso que, assim, a gente tenta transformar num ambiente mais acolhedor possível, para que as pessoas se sintam bem e para que sinta, assim, uma extensão de casa. E eu consegui isso ao longo dos anos. Eu tenho clientes que eu atendia lá no apartamento, no Cantinho da Transformação, e frequentam o salão até hoje, né? E é assim... Eu sinto, assim, uma alegria imensa, né? De
poder fazer parte da vida dessas pessoas durante tanto tempo, né? Da gente ter fixado, fortalecido essa amizade e ser uma coisa recíproca. Algo construído de pouquinho em pouquinho, que hoje se tornou algo muito grande. A maioria das minhas clientes são minhas amigas. Pronto, resumo. Não tem como, eu converso demais. Eu vou aproveitar que Gabi falou que lá... É muito cativante lá esse jeito da Mara, né? É um espaço bem acolhedor. O que hoje traz de diferencial para o estúdio, comparado aos demais empresas deste ramo? Olha, parece clichê eu falar isso, mas eu acho que o atendimento e a qualidade que a gente imprime, né, apesar da maioria, né, ter essa fala, mas eu consigo ainda ver como um diferencial, sim, porque nós somos uma equipe muito alinhada com relação ao atendimento. As pessoas que trabalham comigo trabalham há anos, então todos eles já têm um atendimento diferenciado, um acolhimento diferenciado com esse cliente. Não é uma coisa robótica que você chega e a pessoa lá te atende com aquele tempo ali contado, corrido, né? É uma coisa realmente que os profissionais, eles se envolvem com o cliente. Sim. Então, eles deixam aquele momento de atendimento um momento assim mais agradável, mais acolhedor. Exato. E a nossa qualidade, a gente está sempre participando de cursos, a gente está sempre se reciclando. Tanto os maquiadores como a nossa equipe de cabelo são muito bons no que fazem, já estão comigo há bastante tempo, a gente tem um padrão já que a gente entrega de qualidade. E eu vejo que isso ainda é um diferencial, sim, pra gente. Outro diferencial seria a nossa divulgação. A gente, desde o início, eu acho que uma das coisas que me segurou no mercado foi o marketing. Hoje em dia, o nosso próximo ponto. Pode-se dizer que hoje em dia eu me acho mais marqueteira até do que empreendedora, digamos assim. Sim. Eu sempre cuidei do marketing da empresa. Você sempre está acompanhando inovações, tendências. E por mais que eu tenha pessoas que me ajudem, mas eu sempre tô, digamos assim, eu tenho isso como... Eu peguei, digamos, essa atividade, tomei a frente dessa atividade de uma forma assim que eu tenho uma atenção maior com isso. Né? Então, por mais que tenha alguém que me ajude, mas eu estou sempre ali ligada da forma que é publicado, que é passado, a gente tem nossas estratégias. Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu se fortalecer muito no mercado, com esse marketing, com as parcerias que a gente faz. Né? Mara, e você tem projetos futuros para expandir a sua empresa no mercado? Aqueles sonhos assim, eu quero que Mara tadinha daqui a não sei quantos anos seja de tal forma. Gabi, eu já tive bastante esse pensamento. Hoje em dia eu estou pensando em expandir como empreendedora, mas de repente para outros nichos, talvez nichos que atendam mulheres, né? Que é um público que eu já gosto muito, né? Já tenho as pessoas já me conhecem, né? Sim. Então eu penso em expandir de alguma forma a Mara empreendedora, explorar outros nichos. Né? Esse nicho de mercado, que é a área da beleza, é um nicho lindo, é uma área linda, porém uma área muito extremamente trabalhosa. Então, eu penso também em explorar outros mercados, digamos assim, para também me fortalecer como empreendedora, né? Para ver a viabilidade de cada negócio. Né? Eu acho que o mercado aqui de São Luís é um mercado um pouco fechado ainda para essa questão da beleza. É muito prostituído com relação a preços e valores. Se trabalha muito, se ganha pouco. Né? Então, tem todas essas questões que a gente vai amadurecendo. E às vezes o sucesso não é só você ter várias empresas daquele nicho. Às vezes o sucesso é você ter qualidade de vida. Às vezes o sucesso é você ter tempo com seus filhos, sabe? É equilíbrio. Eu estou buscando equilíbrio hoje em dia, como empreendedora, né, na vida profissional e pessoal. Então, eu já penso em expandir, desde que seja algo realmente planejado, com cautela, coisa que não foi feita da primeira vez, para que eu não comprometa todo o meu tempo em algo que vai comprometer minha família. Entende? Sim. Então, eu estou nessa fase. Sim. Ainda há pouco você falou de marketing, a gente sabe que é uma grande estratégia você saber usar o marketing ao seu favor, sendo empreendedor. Eu queria saber como é a sua estratégia hoje de marketing. Você usa mídia social, parceria? Como o estúdio em si se trabalha para vender?
Sim. A gente tem uma rede social oficial do salão, Estúdio Mara Targino, sigam. Nós temos um perfil exclusivamente de noivas. Essa foi uma estratégia que deu muito certo, porque antigamente o meu trabalho de noivas era todo dentro da rede social do salão. Então as noivas que me procuravam, elas queriam encontrar algo para elas, mas estava muito poluído, né? Sim, porque a gente sim. divulgava muito serviço ali naquele perfil. Então, a partir do momento que eu nichei, né, que eu criei uma rede social específica e que eu publico somente trabalho com noivas, deu um boom, assim. Isso foi de 2020 para cá, assim. Digamos assim, a gente teve uma procura muito grande, porque as noivas vão lá e se identificam, Sim, né, com aquele certeza. trabalho, se identificam com o dia de noiva. Então, a gente trabalha divulgando, criando conteúdos para os stories diariamente, criando conteúdos para feed, acompanhando as tendências de rios, do que está em alta. Junto com isso, já trabalhei com várias agências de marketing. De vez em quando, a gente também contrata pessoas que nos ajudam com tráfego pago, né? Sim. Eu procuro sempre fortalecer a minha imagem, né, também. E para que isso também seja um atrativo, porque as pessoas, eu vejo que elas se relacionam muito mais com a pessoa do que com o negócio, né? E o negócio é o meu nome. Então, eu preciso me posicionar e me fortalecer para que realmente as pessoas vejam o Estúdio Mara Targino como a Mara, né? E a Mara do jeito que eu sou. E aí você vai ter pessoas que vão se identificar, vai ter pessoas que não. Então, ao longo dos anos, eu tive muito esse problema de identidade, né? Quem é a Mara que eu vou mostrar, afinal de contas, nas redes sociais? Porque existe a Mara real, digamos assim, do dia a dia. Sim. Mas existe a Mara que precisa ser trabalhada como empreendedora, né? E ainda existe a Mara maquiadora, que eu não citei aqui, mas eu sou maquiadora, eu sou cabeleireira. Ao longo desses anos aí eu busquei conhecimentos, então eu entendo um pouco de tudo ali no salão, né? Na pandemia teve gente que procurou o salão e eu tava lá cortando cabelo e o pessoal ficava, mas como assim você corta cabelo? Eu digo, gente, eu faço de tudo. Só que assim, infelizmente eu tenho que escolher algo porque é muita coisa, muita demanda. Então a minha equipe tem basicamente assim antes da pandemia eu tinha 27 pessoas na equipe, então era muita gente. E aí hoje em dia a gente tá aí com umas 18, 19, mais ou menos, 20. Oscila, né? Porque é muito rotativo esse pessoal de salão. E aí a gente tem que se virar. E aí volta na questão do marketing. Então, desde o início eu trabalhei muito com parcerias. Para o nicho de noivas, eu busquei na inauguração do salão. Busquei logo todas as pessoas que atuavam no ramo para participar da inauguração. Né? Fotógrafos, donos de buffet, pessoas que trabalhavam com bolo, com doce, cerimonialistas. Então, eu tenho uma rede forte aí de noivas, pessoas que já me conhecem meu trabalho e me indicam assim de olhos fechados para esse ramo de noivas. E sempre trabalhando com blogueiros, sempre tentando parcerias, sempre abrindo as portas para várias pessoas que me pedem várias coisas. Então, acho que a gente está sempre se mostrando muito disposto com essa troca, né? E aí com essa troca, a gente vai divulgando, né? A gente vai participando, eu procuro participar de muitos eventos para que a gente possa também ter essa troca pessoal, porque eu vejo que isso é muito mais forte do que o digital. Você tá aqui pessoalmente, você me conhecer pessoalmente, você conversar comigo pessoalmente, é diferente, né? Então, eu já tratei de me inserir em vários grupos de empreendedorismo, eu acho que tem bem uns 5 que eu faço parte. E aí sempre tem encontrinho, sempre tem não sei o quê, e aí você vai chama um, chama outro, né? E aí você vai fortalecendo o salão, o nome do salão, né? Com certeza. Enfim. Gente, a Mara Targino tá em todo lugar, viu? Ela é mãe, ela é empreendedora, ela é maquiadora, faz cabelo, Mara Targino, Mara Targino. É marqueteira. É marqueteira. É isso aí mesmo. Bióloga. É Severina. Bióloga. É isso aí, você que está nos ouvindo, chegou agora, estamos aqui com a Mara Targino, empreendedora aqui na ilha de São Luís e vem se destacando nesse mundo aí de empreendedorismo. Mara, quais são os principais feedbacks que tu recebe dos teus clientes na região? Ah, Mara, é isso, é aquilo. Os pontos, assim, que tu mais recebe aquela cutucada da galera. Olha, amei. Eu fico muito feliz, porque... E eu vou falar, assim, do fundo do coração. Eu recebo muito
pouco feedback negativo, praticamente zero, assim, as pessoas, tanto, porque assim, eu vejo que as pessoas se sentem muito à vontade nas redes sociais e às vezes dão um feedback negativo, né? A gente trabalha com pessoas e uma equipe, eu dependo dessas pessoas e dessa equipe. E volta e meia, lógico, assim como todo negócio, acontece alguma falhinha aqui, outra ali, né? Mas no geral, os nossos feedbacks são muito positivos. As noivas que vão lá, assim, a gente tem sempre, eu faço questão de publicar os feedbacks de todas as noivas que passam por lá, até para oferecer segurança para as outras que estão buscando. As convidadas das noivas, elas sempre dão esse feedback. Nossa, vocês são maravilhosas, tua equipe é top, tua recepcionista é muito simpática. E esse final de semana mesmo eu recebi esses feedbacks. Então, assim, a gente sai na rua, as pessoas conhecem, as pessoas validam o nosso trabalho. Eu acho que eu não tenho nada que se possa falar contrário disso. E é interessante que, às vezes, e o poder das redes sociais, né? De pessoas que te conhecem, que você não faz nem ideia de quem te conhece, né? Você vai na farmácia, a pessoa, Mara, tá agindo. Você vai num lugar e a gente fica até meio constrangido. Quanto meu tempo? Deus. É mesmo. Né? Falando da vacina, é mesmo. Gente que sabe da vida da gente todinha e a gente não sabe nem quem é a pessoa. E eu fico, meu Deus, eu fico envergonhada, né? Mas, assim, eu acho que, no geral, eu acho que eu trilhei um caminho bom no empreendedorismo, apesar de toda essa dificuldade até agora. Sim. Tá. E para isso você precisou construir uma certa imagem, uma reputação. Sim. Quais seriam os elementos chaves que você diria para quem está querendo empreender agora, que precisa para você ser um bom empresário? Eu acho que, assim, vou falar um pouco dos meus valores, né? Transparência com a equipe, transparência para o cliente, isso é muito importante. Porque Verdade. Quando o cliente ele sente segurança em ti, você é transparente no que você faz, você oferece uma segurança para ele. Qualidade, a qualidade ela é um dos principais fatores, né? Porque quem busca um serviço, uma prestação de serviço ou um produto, implicitamente você está buscando qualidade naquilo, algo que te atenda. Então, o empreendedor, ele resolve problemas, né? Quando você chega com um problema de beleza e eu resolvo esse problema para você. Então, precisa ter essa troca. Qualidade, bom atendimento, boa comunicação e transparência. Eu acho que esses são os pontos-chave. Sim. E junto com isso, como falei, né? No meu caso, eu trabalhei muito marketing, a divulgação disso. A divulgação de quê? A divulgação de que eu estou te entregando um trabalho de qualidade. A divulgação de que eu tenho uma boa comunicação contigo. A gente tem um bom relacionamento, né? Isso foi o que vendeu mais. Sim. E essa questão do bom relacionamento é pura verdade. Gente, desde o primeiro dia que eu cheguei no estúdio Mara Targino, eu fui tratada com tanto amor, com tanto carinho. Assim, a Mara, na hora que a gente começou a conversar, eu fiz até uma piada com ela, não lembro muito bem qual foi. Eu não sabia que ela era a dona do estúdio, né? Aí quando eu cheguei em casa, aí minha mãe, menina, tu falou aquilo pra dona do estúdio? Aí eu, o quê? Assim, na brincadeira e tudo, né? A gente tava brincando lá. E assim, cara, é incrível o espaço, é qualidade, é de tudo um pouco. E eu amei o tratamento porque eu trabalho como modelo e nem sempre a gente recebe esse tratamento. Às vezes a gente só chega lá, leva um chá de cadeira e fica... E lá não, a gente chega, é tratado assim... Nossa, maravilhoso. Muita gente não sabe quem é a Mara, né? Chega lá, eu tô maquiando e eu fico ali na minha, eu tô ali só observando tudo que acontece, né? No salão. E aí muita gente chega com essa curiosidade, mas quem é a Mara? O pessoal acha que é uma senhora, não sei porquê, mas o pessoal acha que é uma senhora. Depois o pessoal cai a ficha, né? O pessoal, vejo as meninas apontando assim, eu já sei que o pessoal tá curioso para saber quem é a Mara. Tudo bem. Sim. Hoje no estúdio é preservado as técnicas tradicionais ou tem algo inovador? Não, a gente está sempre acompanhando o mercado com relação a maquiagem, por exemplo. Maquiagem é moda também. Tem o modismo da maquiagem, né? Sim. Não é todo período, todo ano, digamos assim, a gente tem uma tendência. Quando eu comecei, tinha uma tendência de olho, por exemplo, muito colorido, com técnicas mais marcadas nos olhos. Hoje em dia a gente já tem mais esse apelo pro clean. Acordei linda.
delineados, digamos assim, um pouco mais diferentes, né? Um toque de colorido, mas algo delicado. Então, eu acho que é muito a cara do perfil do meu trabalho, do trabalho dos meninos que trabalham comigo, essa coisa da pele leve, de a gente manter uma certa naturalidade. E aí, lógico, aí vem a pitada do cliente, né? O gosto do cliente. Eu quero uma maquiagem muito, sei lá, muito mais marcada. Eu chego com uma inspiração. E aí a gente vai orientando, mas assim, quem manda é o cliente. A gente sempre deixa isso claro para todo mundo, né? Tá, agora eu tenho uma curiosidade. Você como maquiadora, a cliente chegou, pediu uma maquiagem que você age na transparência e fala, não vai ficar bom, ou atende a vontade da cliente? Eu sou muito transparente. Quem me conhece sabe. Então, eu vou dizer para essa cliente, olha, meu amor, não é uma maquiagem da atualidade, é algo que já não está mais na atualidade, não é algo que fica legal para ti, não é algo que combina, uma técnica que combina com teu olho, ou não é algo que talvez seja adequado para o momento, né? De repente a gente poderia fazer assim, o que é que você acha? Então eu coloco sugestões. Mas se ela disser assim, não, mas eu quero é assim. Então, tá bom. Então, a gente faz da forma que você quer. Porque a gente... Porque quem manda é o cliente. A gente falando disso, né? Tem essa situação no mundo de empreendedorismo. Se o cliente, ele tem sempre razão, ou o empreendedor tem que dar pitaco. A gente que entende, que sabe mais do mercado, principalmente noivas. Pronto, noiva, eu tenho que dar... Eu faço uma consultoria de imagem com a noiva. Sim. Quando ela fecha o pacote comigo, a gente vai sentar, a gente vai definir a questão do vestido, do buquê, né? Então, acontece muito no mundo das noivas de elas quererem algo que está totalmente ultrapassado, entendeu? Delas não entenderem como é que funciona hoje em dia. Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que sempre vai ser um diferencial. Quando você é um profissional que você passa segurança, o teu cliente, ele te escuta. Verdade. Sim. Entendeu? Ele pode não concordar, mas ele vai te escutar, ele vai refletir, ele vai remoer aquilo dali, meio contrário, mas no final das contas ele vai ficar com o que tu disse. Com certeza. Porque ele confia em ti, ele sabe que tu que tá no meio, ele sabe que tu que trabalha com aquilo dali. Então, quando você colocar a situação de uma forma transparente e explicar e orientar, não querendo ser dominante, mas querendo orientar, ele vai baixar a bola e vai te escutar. Por isso você é uma excelente empreendedora. Exatamente. Talvez. Mara, como a gente sabe, você é uma mulher muito influente, né? Participa de muitos eventos. Pode citar aí alguns destes pra gente, que eu tô curiosa. Então, os eventos locais que a gente tem, eles estão muito ligados aos grupos de empreendedorismo que eu faço parte, né? Então, por exemplo, eu faço parte da ACM, que é a Associação Comercial, né? Ela tem um grupo de mulheres que todo ano tem uma agenda de eventos, na verdade, né? Eventos, na maioria desses, com objetivo de network. Então, existem também o objetivo de crescimento mesmo, né? Sim. Onde eles trazem palestras voltadas para o financeiro, né? Eventos que eles vão destacar as mulheres que fazem parte ali, de alguma forma, as mulheres notáveis, né? Que fazem parte do grupo, que foram mais notáveis com relação a algumas ações relacionadas a empresas delas. Alguns eventos mesmo só para networking, vamos se reunir, vamos numa pizzaria, vamos conversar, vamos fazer uma confraternização, né? Às vezes a gente participa de eventos em São Paulo, eventos na área da beleza, Hair Brasil, Beauty Fair, tudo que está voltado para a beleza, quando a gente tem a oportunidade, a gente participa. E esses eventos, como eu falei, o objetivo maior é network e aprendizado, né? A maioria oferecem cursos, aí a gente vai. A maioria não, é só um bate-papo aqui para confraternizar, bora, porque lá a gente já vende o peixe, já sai entregando cartão. É aquilo que tu falou, de uma ajudando a outra, né? É para se apoiar, isso, né? Aí. É para se apoiar, tu faz parte do grupo, tu tem um salão, então eu vou te dar prioridade, porque você faz parte desse grupo. Sim. Então eu vou conhecer o teu espaço. E aí essa troca, você vende roupa, vou conhecer tua loja, né? E aí quando eu precisar, eu já sei onde tem, a gente já cria aquele vínculo. Juntas, vocês são mais fortes, né? Os Isso, é clichê, mas é isso. Gente, é verdade. Ó, a modelo é uma empreendedora. O
o que é a modelo sem a maquiadora, sem o cabeleireiro, é tudo um conjunto realmente. Então, cada empreendedor, cada pessoa que tá ali, quando junta, minha mãe é babada, entendeu? E os estúdios também, né? Quando junta ali o conhecimento, cara, é maravilhoso. Sim, a gente sempre participa de cursos de aperfeiçoamento, de maquiagem, a gente encontra a concorrência, a gente encontra que são todas, a gente mantém eu mantenho um bom relacionamento com todos eles, inclusive falando de concorrência, que é muito importante também para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? Eu vejo dessa forma. Então, a gente sempre participa e se encontra e é uma alegria só. Exatamente, muito bom. Com certeza. Hoje o mundo da beleza, né, vem se destacando, esse mundo de estética, moda. Como você enxerga a sua empresa daqui a uns anos? Você acredita que vai estar mais forte esse mercado? Porque você falou ainda há pouco que queria explorar outros nichos, né? Sim. Mas ainda quer continuar com a beleza como o principal. Sim. Eu vejo que a beleza ela não vai sair de moda. A gente está num momento, numa fase de mundo, onde a beleza da mulher está sendo evidenciada, nunca esteve tão fortalecida. Então, existe uma cobrança no mercado muito grande para essa mulher ser bonita e bem cuidada. Verdade. Então, a área da beleza é uma área que não vai sair de moda, é uma área que vai ser fortalecida, sim, ao longo dos anos. E eu me vejo atuando da mesma forma que eu atuo, de repente com uma estrutura maior e muito mais focada para esse nicho de noivas, que é um nicho que eu gosto muito, eu me envolvo muito, né, com todo esse momento da noiva, que é um momento especial, é um dia especial que ela tem. Então, é muito lindo quando a gente faz parte disso, quando a gente entrega uma noiva pronta e aquela noiva linda, maravilhosa. Então, a noiva, ela tem assim, esse poder de parar o salão, tá todo mundo ali trabalhando. Quando a noiva sai do salão, que ela passa ali, que ela atravessa o salão todinho, todo mundo para, assim, para olhar a noiva e admirar a noiva e dizer assim, nossa, uau, sabe? Então, Sim, então a gente fica maravilhado também com o nosso trabalho. Eu fico namorando minhas noivas. Eu digo, meu Deus, mas tá linda, mulher. Tá linda demais. Dá vontade de casar, não, Mara? Né? Não dá mais, não. Assim, falando sobre a Mara. A Mara Targino, fora do estúdio. Quem é a Mara? Mara mãe. A Mara era casada, minha irmã. Separou em outubro do ano passado. Tenho pena Tô sendeira. Triste, viu? Tô brincando, gente. Então, tô divorciada desde o ano passado. Tô numa fase muito tranquila da minha vida. Eu acho que a gente tem que estar bem. Eu percebo que a gente tem fases de muita felicidade, tanto feliz quanto sozinha. Sim. Eu acho que a gente tem que ser feliz independente. Exatamente. Né? Se eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo tão bem nessa fase, assim, eu tô numa fase muito good vibes, muito tranquila, aproveitando a minha presença, sabe? Sim. Me curtindo mais, curtindo fazer o que eu quero, me priorizando e cuidando dos meus filhos. Tenho 2 filhos, então eu sou mãezona. A minha família não é daqui, então a minha família é pequena, né? Então sou eu, esses 2 filhos e mais um outro filho de 4 patas, que é o Pudim. Que é meu xodózinho, uma linguicinha. O Pudim. Eita, Pudim que tem história, né? Pudinzinho. Então, assim, minha vida é muito resumida a trabalhar. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Sim. Minha vida é muito resumida a trabalhar, porque desde cedo sempre fui uma pessoa de muita responsabilidade. Comecei a trabalhar com 16 anos, sempre trabalhei muito. Então, eu sou muito tranquila. Então, eu vivo muito hoje em dia em função do meu trabalho e da minha família. Quando dá, a gente tem uma horinha vaga e a gente está buscando também ter aquele relacionamento mais interpessoal com pessoas. Se socializar mais. Sim. Porque quando a gente tem uma vida, digamos que casada, a gente fica muito mais reclusa, né? A gente fica muito mais fechada às pessoas. E eu vejo que eu preciso me abrir mais e ter um network mais fortalecido também pelo meu negócio. Sim. Então, a gente precisa dar as caras. Então, as pessoas... Eu produzia todo mundo para os shows e eu nunca ia para show nenhum, né? Aí, agora eu tô produzindo e tô buscando também ir. Tô buscando ver como é que é esse mundo aqui fora. Bora lá. Saindo da casa. Eu tô respirando agora um pouco mais aqui nesse mundo aqui fora. Tentando. Aproveitar já que você disse que passou várias dificuldades, enfim, agora tá aproveitando, né, esse momento tranquilo da vida. Qual a dica e o conselho que você dá para quem tá nos ouvindo e nos assistindo aí pelo YouTube para empreender? A dica é, eu acho que
tudo que você vai fazer, qualquer projeto novo, você precisa de conhecimento. Então, a dica é: se informe, estude. Se você não tem como, assim, ter acesso a muita informação, que eu acho difícil, porque hoje em dia a gente tem aí o mundo na mão, né, com a internet e o YouTube, já dá para se informar sobre muitas coisas, mas se você não tem, prefere algo físico, tem o Sebrae, que ajuda bastante. Tem vários mini cursos, tem várias orientações. Faça seu plano de negócio, né? Estude o seu nicho, entenda o que é persona, entenda um pouquinho de financeiro, porque eu acho que isso aí é o básico para empreender. Se você não tiver isso, fizer as coisas de qualquer jeito, precipitado, sem informação e avaliação, o risco disso dar errado é muito grande. Eu, assim, escapei fedendo, mas porque eu já tinha um certo conhecimento, porque eu vim de uma grande empresa que a gente respirava gestão, mesmo sem querer, mesmo sem atuar na área. Então, uma empresa que tinha uma organização muito grande, a gente já experimentava a gestão no dia a dia. Sim. Então, eu já vim com uma certa bagagenzinha, né? E, como eu falei, fui buscar também. Apesar de não ter iniciado mas eu fui buscar ao longo dos anos. Sim, sim. Bom, gente, nosso programa tá chegando ao fim. Eu agradeço a presença da nossa querida Mara Targino. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi maravilhosa. Eu que agradeço, meu bem. Eu que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história. De repente, inspirar aí alguém que queira seguir nesse caminho. Sim. É um caminho árduo, mas assim, é um caminho que só depende da gente. Então, a gente tem que trabalhar o nosso eu todos os dias, trabalhar a nossa fortaleza todo dia, né? Trabalhar a nossa fé em Deus todos os dias. Sim. Porque só assim a gente depende muito da gente, né? E aí a gente é muito gratificante quando você percebe que você consegue chegar lá. Sim. E você tem um retorno disso. E você não depende de ninguém, você só depende de você. Então, que de alguma forma eu posso inspirar algumas pessoas que queiram também empreender. Não é fácil, você precisa realmente querer trabalhar, estar disposto a trabalhar, mas o retorno vem, porque eu acredito muito nessa lei do retorno, acredito muito que quem trabalha consegue. Agora, não é trabalhar de qualquer jeito, viu, gente? É trabalhar realmente com planejamento, como foi falado aqui. Sim. Isso aí. E Mara, é uma coisa muito bonita mesmo ver assim a sua história, saber sobre isso mais a fundo e saber também, vocês puderam observar que tem muita dedicação por trás, viu? Quem vê close não vê corre. Sim, tem muita dedicação, estudo. E a Mara é um exemplo a se seguir de mulher empreendedora, mãe, um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Tem muito isso mesmo, dedicação. Às vezes nas redes sociais, a gente sempre fala, né? Rede social é uma coisa que tudo é perfeito, tudo é lindo. Você vê só o glamour, mas não vê, né? Aqui a gente fica até muito tarde no salão trabalhando. Tem dia que a gente não tem equipe, que a gente tem que fazer de tudo um pouco. A gente tem que varrer, a gente tem que abrir, a gente tem que fechar, né? A gente sai de lá moído. Então, é muito trabalho de fato. Mas essa é a vida do empreendedor hoje em dia no Brasil. Se você não quiser realmente depender de um patrão, né? Você quiser ter essa possibilidade de ganhar com as suas ações, você tem que ter em mente que você precisa de dedicação em primeiro lugar. Muito bem, então fala pra gente onde está localizado hoje o estúdio e o contato. Sim, com certeza. O arroba do Instagram. Isso é o mais importante, né? Que eu quero que vocês dêem uma passadinha lá, vão lá tomar um café comigo, um cappuccino maravilhoso que a gente tem lá, que todo mundo quer saber a receita desse cappuccino. E se vocês entrarem lá, vocês não vão mais sair, porque a Mara, ela te prende na língua, porque ela começa a falar. Gente, eu falo demais. Falo, eu crio logo a conexão, pronto. Eu chego lá às 6 horas, eu saio só no outro dia. Então a gente fica no Parque Shalom, ali 2 ruas atrás da La Casa de Pizza. O Parque Shalom é aquele bairro que fica entre o Guajape e o Calhau. Nossa rede social principal é o Estúdio Mara Targino com S mudo, Estúdio Mara Targino. E tem o Mara Targino Noivas, que é o nosso de noivas. E tem o meu pessoal, que é profissional, Mara Targino mesmo. Tem telefone para contato? Telefone para contato 3233-3952. E tem o nosso WhatsApp, que é onde a gente realmente responde as clientes e as demandas de orçamento e agendamentos, que é o 98264-6070. Anotou aí, gente? Bora ligar pro Mara Targino, fazer aquela produção, né? Produção maravilhosa. Mas se não tiver entrada, se não tiver anotado aí, gente, é só entrar no Instagram, que tem um linkzinho lá, tá?
Isso aí. Beleza, então é isso. Isso aí, minha gente. Não esqueça de acompanhar a gente também nas redes sociais, @GabiPassosOFC e @Verônica Lima Fit. Isso aí. Gente, muito obrigada. O nosso programa está chegando ao fim. Foi maravilhoso ter você aqui, Mara, conosco. Obrigada, é sempre meu bem. maravilhoso ter a sua presença. Você é uma pessoa incrível, um Obrigada, exemplo de pessoa a linda. se seguir. E é isso, minha gente, né? Verdade. No próximo sábado tem muito mais Ribeirinhas. Isso aí. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar pela Rádio Verdes Mares em YouTube, Ribeirinhas. Mais uma produção dos estúdios Cheque Mate.